começa, tá bom? Vamos lá, pessoas. O tema da nossa aula de hoje é queda livre, tá? Esse modelo que a gente usa nas nossas aulas é o modelo de aprofundamento, ou de deepening. Deepening é aprofundamento em inglês, rapaz. Só que em inglês fica um negócio mais sofisticado, fica bonito. E a palavra aprofundamento é muito grande, aí fica passando aqui da margem. Então, deepening é mais bonito. Vê só, a gente quando parou as aulas presenciais, estávamos começando os estudos da cinemática. Só para refrescar a cabecinha de vocês, que faz tempo que não vê o assunto, cinemática é o estudo dos movimentos, tá bom? Na cinemática, a gente vai analisar cada movimento sem se preocupar com as causas desse movimento, com aquilo que ocasiona o movimento. Então, na cinemática, eu quero saber sobre velocidade, sobre aceleração, tudo isso é alvo de estudo da cinemática. Mas, João, força. Força já é em outra área da física. Aqui não. Aqui a gente está falando só do movimento, sem se preocupar com as causas, tá bom? A gente sempre começa a cinemática com os dois movimentos que são os principais. É o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, tá bom? Movimento uniforme e uniformemente variado. É o que a gente chama de mu e move. Eu digo a vocês que, se tiverem que aprender alguma paradinha aí de cinemática, comecem aprendendo esses dois, que eles são os mais importantes. Esses caras são os centrais para você entender todo o resto, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar de um movimento chamado de queda livre. Queda livre, a gente vai entrar nesse movimento aqui, que é um dos movimentos que aparecem bastante. Vez ou outra, você pega uma prova de Enem, de vestibulares em geral. Aqui a galera de Pernambuco tem a FPS, por exemplo, que muita gente curte fazer. Se você é um estudante e quer cursar alguma graduação na área de saúde, eu aconselho que você dê uma olhada no vestibular da FPS, tá? Não deixa a FPS de lado, que é uma parada importante. Então, vamos lá para a nossa aula, tá bom? Olha só, para começar a falar de queda livre, a gente tem que falar de uma coisinha chamada Lei de Queda dos Corpos, enunciado por esse carinha chamado Galileu Galilei. Para a gente entender essa Lei de Queda dos Corpos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagine o seguinte, responda no chat, tá? Eu estou aqui no meu quarto, se eu soltar essa garrafa d'água e se eu soltar uma folha de papel de uma mesma altura, esses dois caras vão chegar ao mesmo tempo no chão ou vai ter algum que chega primeiro do que o outro? Me respondam. Estou falando no meu quarto. Estou aqui no meu quarto, de boaça. Se eu soltar uma garrafa d'água e uma folha de papel, qual dos dois chega primeiro no chão? Ou chegam juntos? Vocês que dizem. Garrafa primeiro. A garrafa primeiro, beleza. Por que a garrafa vai chegar primeiro no chão, aqui no meu quarto? A resposta é a seguinte, tá? O problema que vai acontecer aqui é que no meu quarto ele está repleto de gás, de ar. Esse ar vai interagir com os corpos em queda. O corpo que é mais aerodinâmico, ele consegue ter uma menor resistência do ar e ele chega primeiro ao solo. Então, no meu quarto, quem vai chegar primeiro no chão vai ser a garrafa. A garrafa vai cair e o papel vai ficar flutuando até chegar no chão. Essa é a realidade do meu quarto. Galileu disse que se a gente faz esse mesmo experimento, só que tirando todo o ar do meio, ou seja, simulando um vácuo, no vácuo, esses corpos chegariam juntos no solo. E isso é fato. No vácuo não tem resistência do ar. No vácuo, o ar não vai estar fazendo uma força contrária aí para segurar esses corpos. Então, no vácuo, se eu solto uma garrafa, ou se eu solto uma folha de papel, desde que eles estejam à mesma altura, sobre a mesma aceleração, que é a gravidade, a gente vai ver isso, eles vão chegar juntos no chão, tá bom? A lei de queda dos corpos de Galileu é essa. Isso já apareceu pelo menos 2 vezes em provas do Enem. Eu já vi 2 provas diferentes do Enem, onde esse conteúdo aparece. João, essa questão aparece como? Normalmente de maneira conceitual. Ele vai falar de algum experimento que tem a ver com a lei de queda dos corpos e você tem que ter essa noção de que os corpos eles caem juntos, tá bom? O enunciado basicamente é o seguinte: corpos chegariam juntos ao chão se forem abandonados de uma mesma altura sobre a mesma aceleração gravitacional, desde que não haja resistência do ar. Esse experimento, olha como está aí no slide, foi feito por um cara de uma missão espacial que foi para a Lua, né, da Apollo 15, esse astronauta chamado David Scott. Ele, lá na Lua, ele soltou, se não me engano, foi um martelo e uma pena.
Na Lua, a gente sabe que a Lua não tem atmosfera, logo você chega lá e é vácuo, né? Não tem ar, lá é vácuo. Então, ele soltando o martelo e a pena, ele soltou isso na Lua e ele notou que ambos chegavam juntos ao solo. Esse experimento de David Scott já apareceu uma ou duas vezes na prova do Enem. Então, fica ligado, fica ligado. Se aparecer na prova do Enem, esse negocinho, ó, de um astronauta na Lua, soltou o martelo e a pena, lembra, esse experimento de queda livre do David Scott. E ele diz que, soltando lá, como é vácuo, as coisas caem juntinhas, vão chegar juntas ao solo, tá? A primeira coisa que a gente tem que aprender em queda livre é isso. O que é a lei de queda de corpos de Galileu? Galileu postulou que, no vácuo, se eu solto corpos de uma mesma altura, numa mesma aceleração gravitacional, eles chegam juntos. Na realidade, por influência do ar, as questões aerodinâmicas vão fazer muita diferença. Por exemplo, um carro de Fórmula 1, se você vê a lei, domingo de manhã, passa Fórmula 1 na Globo, é um saco. Aí você vê lá os carros de Fórmula 1. Ele é bem baixinho e a aerodinâmica dele faz com que ele seja bem fino na parte frontal dele. O para-choque dele é bem fino, fazendo com que ele corte o ar quando ele esteja em movimento, melhorando a aerodinâmica do carro. Isso diminui a resistência do ar, porque o ar atrapalha o cara de entrar em movimento, tá bom? A resistência do ar é até um tipo de atrito. É o atrito com o gás, é o atrito com o ar. Então perceba que tudo isso faz toda a diferença. Se você notar, até o próprio carro de Fórmula 1, ele é muito rente ao chão. Por que isso acontece? Porque ele faz com que a maioria do ar passe por cima do carro e não por baixo. Por que isso acontece, João? O ar passando por cima, ele faz uma força prendendo o carro no chão. Já tiveram acidentes com Fórmula 1, das antigas, quando era um pouco diferente, pelo fato do carro ser um pouquinho mais alto que o normal, ou seja, tem um espacinho entre o chão e o carro, o ar começou a passar muito por debaixo do carro, e o carro meio que decolou, literalmente decolou. O carro subiu, deu um mortal no ar e teve um acidente horrível. Tudo isso por causa de questões aerodinâmicas. Então perceba que a cinemática com resistência do ar, na realidade, ela é um pouco diferente. Aqui a gente está falando de movimentos no vácuo, tá bom? Então, nos nossos movimentos aqui não tem resistência do ar. Mas vamos lá, vamos caracterizar esse movimento aí de queda livre. Essa imagem tá a gente olhando o mesmo experimento feito com ar, a gente vê que a pedra chega primeiro que a folha, e no vácuo esses dois caras chegam juntos, tá bom? Se eu solto esses caras no vácuo, eles vão juntinhos porque não tem resistência do ar. Pessoas, o movimento de queda livre é basicamente o seguinte: eu vou ter um corpo e eu vou soltar ele de uma certa altura. João, é só isso? É só isso, rapaz. Espera aí que tem gente entrando. É só isso. Tem nada mais difícil, não? Não, só isso, rapaz. Você pega um corpo e solta de uma altura. Perceba que eu estou lhe dizendo que não é jogando o cara de uma certa altura. Você não está pegando uma bolinha e jogando ela para baixo. Você simplesmente solta, tá bom? Esse movimento de lançar é outro cara que a gente chama de lançamento vertical. Aqui a gente não está tratando ele. O lançamento vertical é tema da próxima aula. Aqui a gente vai falar sobre queda livre. Então, como eu estou falando para vocês, olha, eu não vou jogar, eu vou soltar. Então me responda uma coisa. Qual é a velocidade aqui inicial da nossa bolinha? Botem aí no chat o que é que vocês acham. Eu não vou jogar ela, eu vou só soltar de uma certa altura. Então qual seria a velocidade dessa bolinha no início do movimento? Gabriel botou que é zero, Mari botou que é zero, João botou que é zero. Esses caras são muito inteligentes, rapaz. Você, Cailane também, Gabi também, vocês têm que respeitar que meus alunos são os caras nível ITA, cara. Os alunos, eles pegam os caras do ITA e botam no chinelo, rapaz. A velocidade inicial é zero. Então, pega o movimento de queda livre, a primeira coisa que você tem que saber é que a velocidade inicial numa queda livre é zero, tá bom? Por quê? Por esse motivo que eu lhe falei. Você não vai jogar uma bolinha para baixo. Você vai pegar a bolinha e vai simplesmente soltá-la. Ela vai entrar em movimento devido à queda. Porém, não tem velocidade inicial. Você não joga, você só solta. Primeira coisa, velocidade inicial é zero. Segunda pergunta que eu faço para vocês, tá bom? E eu vou interagir muito assim, perguntando coisas para vocês falarem no chat, porque eu tô ligado, rapaz, que em casa vocês têm muitas distrações. Então eu gosto de chamar a atenção de vocês para vocês interagirem e tornar a nossa aula mais legal. Me responda uma coisa. Nesse movimento daí, tem aceleração? E aí eu quero ver, rapaz. Nesse movimento, tem aceleração? É um movimento acelerado? Aí, João já disse que é sim, rapaz.
Sim, é a gravidade. Meu irmão, esse bicho é meu xará mesmo. Tá aí, sim, Emily, sim, Gabi, sim, Mari, sim. Esse povo é muito inteligente, rapaz. É claro que o movimento é acelerado, tá bom, pessoal? Todo movimento na vertical aqui nos arredores de um planeta vai haver uma aceleração interagindo com esse movimento. Essa aceleração é a aceleração gravitacional, beleza? Aceleração gravitacional. Por sinal, já anuncio também outra parada boa para vocês. Semana que vem, mas aqui é a galera da Isolada do Esquadrão, tá? Semana que vem vai ter uma aula aberta, mas é de outra isolada, que é do La Casa de Estudos, onde eu vou estar falando sobre gravitação universal. Então a gente vai falar sobre gravidade, sobre como Newton descobriu que era gravidade, a conta lá de Newton, sobre as leis de Kepler, tudo sobre gravitação. Até Einstein vai entrar na história. Vai ser uma aula aberta da semana que vem. Eu vou divulgar mais a artezinha e o link quando estiver mais perto pelos grupos, tá bom? Então, quando a gente está perto do planeta, a gente sabe que massa atrai massa. Essa é a lei da gravidade. Então, você já pode chegar na boizinha ou no boizinho, chega nele e diz: ei, bebê, não sei se tu tá sabendo, mas Newton falou que duas massas elas se atraem. Aí só não faça isso se sua boizinha ou seu boizinho ele estiver acima do peso, que ele vai pensar que você está chamando ele de gordo. Aí não faça esse tipo de coisa. Mas no mais você pode fazer isso daí. No máximo você vai levar um fora, rapaz. Mas o fora você já tem. Newton já disse. As massas elas se atraem. Essa força é chamada de interação gravitacional. Então, a Terra puxa os corpos para o seu centro. A Terra está puxando esses caras em direção ao centro dela. Essa força é chamada de gravitacional. A gente vai ver lá na frente que força tem tudo a ver com aceleração. Por isso nós temos a bendita da aceleração da gravidade. Então o movimento tem aceleração, olha. A aceleração é a aceleração da gravidade. A gravidade na Terra, pessoal, é aproximadamente 10. João, por que aproximadamente? Porque não é exatamente. Porque não é, rapaz. É exatamente 9,81, algo assim, tá bom? Na Terra, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração. 90% das questões a gente vai usar 10, tá? Quando a questão quiser que você seja mais chato, ela vai dizer, use a gravidade igual a 9,8. Mas normalmente ele vai dizer, use a gravidade igual a 10 e tá tranquilo, tá? É mais comum aparecer desse jeito. Só para vocês terem uma noção de comparação. A Lua tem uma gravidade muito menor. A aceleração da gravidade na Lua, se eu não me engano, é em torno de 1,7. Ou seja, é um pouco mais de 5 vezes menor que a da Terra. Você diz Marte, João. Marte é maior que a Lua. A gente fala tanto, né, de colonizar Marte. Já tem missões espaciais pensando em levar o homem até Marte. A gravidade de Marte é 3 e um quebradinho. Então, viver em Marte ia ser muito diferente do que viver na Terra. A gente que é acostumado com essa gravidade aí, as massas que a gente levanta no dia a dia ficariam muito mais leves, o peso seria menor. Porque lembra, peso tem a ver com gravidade. Em Marte, rapaz, ia todo mundo ter menos peso, mas o bucho da gente ia continuar lá, só que a gente ia ser menos pesado. A gravidade de Marte é em torno de 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Para vocês terem uma noção, não sei se vocês sabem, o maior planeta do sistema solar, me digam aí, vocês sabem qual é? Maior planeta do sistema solar. Quero ver se vocês lembram da aulinha de ciências, rapaz. Qual é o maior planeta do sistema solar? Valendo uma caixa de bis quando voltar às aulas presenciais. Júpiter. Exatamente esse carinha, é Júpiter. Para vocês, só por curiosidade, Júpiter é um planeta completamente gasoso, tá? Não tem chão, não tem crosta, feito a Terra tem a crosta terrestre. Júpiter é um planeta feito só de gases. Então é uma bola gasosa no espaço. Só que Júpiter é muito, muito maior do que a Terra. Então é muito maior. A gravidade de Júpiter é em torno de 25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é 2,5 vezes mais do que a gravidade da Terra. Isso faz com que Júpiter seja um grande escudo protetor para a gente aqui, que somos os planetas rochosos. Muitos cometas, meteoros e asteroides que se aproximam do sistema solar, eles são facilmente atraídos por Júpiter. Então, Júpiter faz uma espécie de barreira para a gente aí. Graças a Deus, a gente está de boa. Então, olha, tem aceleração nesse movimento? Tem. A aceleração é o que a gente chama de aceleração gravitacional. Para a gente aqui, olha, vai ser 10, tá bom? Tá todo mundo na Terra, tá todo mundo de boa, então a gravidade vai valer 10 metros por segundo ao quadrado e tá suave. Tranquilo, pessoal? Então, esse aqui vai ser o movimento de queda livre. Pô, João, tá massa por enquanto. Não tem conta. Tu só tá falando de teoria. O meu problema é quando aparecem as contas, rapaz. A teoria eu tô de boa. As contas que é o problema.
Aí vai entrar aquilo que eu sempre lhe falo. Vai entrar uma coisa que eu digo a todos vocês, eu sempre digo isso. Pessoal, em cinemática, o segredo da cinemática é você saber move. João, até de decorar a fórmula. Aprenda as fórmulas de move. Porque todos os outros movimentos são um bando de move disfarçado, rapaz. Eles são os move incubados, só muda o nome. Mas é tudo move, rapaz. É tudo move. Vê se isso aqui não é um move. É um movimento retilíneo, olha, retilíneo, ele tá descendo assim reto. Você não solta a bolinha, ela sai fazendo curva assim. Se ela estiver fazendo isso, você repreende em nome de Jesus, porque é coisa do demônio. Se você soltar uma bolinha, ela sai fazendo curva, é o inimigo que está na sua casa, é o poltergeist. Você sai da casa e deixa ela com o capeta. Ou o Yuppie, miserável. É tudo move incubado. Pode ser o homem invisível, de fato. Eu, como um grande amante do cinema, estou muito chateado porque muitos bons filmes foram adiados, mas 2020 trouxe um filme muito bom para as telinhas, que foi O Homem Invisível, rapaz. Se você não assistiu, é um suspense muito top. É um suspense muito top. João também é cultura. João também é cultura. Mas eu acho mais provável que seja o demônio do que o Homem Invisível, tá? Então, se a bolinha tiver soltada e ela fizer assim no ar, você pensa que é o demônio. Só não vale escondido ser a Baby. Ei, Pirra, vocês estão me entregando nessa parada aí. Para as pessoas que não entenderam essa referência, é porque a galera do Esquadrão, eu assumia que eu cometo um tipo de traição com a minha noiva, mas não é traição de ter outras mulheres, não. Traição de ir para o cinema escondido, sozinho, sem ela saber. Ela nunca vai ter acesso à gravação dessa aula. Porque no dia que ela souber, ela termina o noivado. Às beiras do casamento, ela vai me deixar por causa disso. Voltando à ideia. Como eu disse que esse cara era um movie incubado, então, basicamente, olha, as equações dele vai ser igual a do movie, vai ser igual a do movie. Tem até uma parodiazinha que você pode lembrar, rapaz. Uma parodiazinha que você pode lembrar, que eu prometo gravar aí para soltar para vocês no Instagram. Eu não gravei essa paródia ainda, porque não sei se dá para ver, meu olho está com um belo de tensol, eu tô com essa pereba aí na cara, então eu não estou gravando muito vídeo para o Instagram por causa disso. Meus estresses só com efeito de óculos. Mas a paródia é do Morto Muito Louco e ela diz o seguinte, ó, a queda livre não é diferente, quero ver geral sacar, é parecidinho com o movie, umas coisinhas vão mudar. Olha, vai aprendendo. A queda livre não é diferente, eu quero ver geral sacar. É parecidinho com o movie, algumas coisinhas vão mudar. A aceleração é o G, V0 não tem não. E no lugarzinho do S, que é a posição, né? Tu põe o H, meu irmão. Esse é o esquema, pirra. Então, olha como vai funcionar. Olha como vai funcionar. Ô, braba. Meu irmão, esse bicho aí, pirra. Olha as equações do Move, tá? Para você que não lembra, vou lembrar de cada uma para vocês. A gente viu no Move que a aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. E isso é conceitual, entenda o conceito. Pensa no carro. Quando tu enfia o pé no acelerador, tu muda quem? A velocidade. Então, a aceleração tem a ver com mudança de velocidade. Por isso, a aceleração é ΔV sobre ΔT. A segunda fórmula é a formulazinha do vovô ateu, olha. Vovô ateu. Ou, se você quiser, ó, vovô e vovó ainda tentam uma boa aposentadoria, tentam umas férias no Caribe. Eles tentam uma nova lua de mel para reacender o amor na terceira idade. Então, você pode lembrar das melhores maneiras aí. Essa equação é chamada de equação horária da velocidade, ou função horária da velocidade. Por que isso, João? Calma. É da velocidade porque é a própria velocidade. É uma função horária, olha, porque depende do tempo. Só isso. O nome função horária só significa que depende do tempo. Apenas isso. Essa terceira fórmula aqui, olha, é o sorvetão. É o famosíssimo sorvetão. É igual ao sorvete, ó. É igual ao sorvete. Mas tem o tiquinho no final. Por último, a equação pai de todos, salvadora de todos nós, que é a equação de Torricelli. Como dizia o filósofo contemporâneo, se na questão, olha, você olha para a questão, tempo ausente, Torricelli presente. Então, pegou uma questão, ele não falou nada de tempo, você usa a equação de Torricelli. Porque a equação de Torricelli lhe dá as variáveis e não depende do tempo. Então, olha o gatilho na tua cabeça. Pegou uma questão, não tem tempo, Torricelli nele, sem medo de errar. Qual a filosofia, Hashtag se João? hidratem.
Oi? O que, Will? Qual a filosofia, João? A filosofia é a seguinte, abre aspas, tempo ausente, Torricelli presente, fecha aspas, aí você bota o nome do filósofo contemporâneo e aquela musiquinha de chuva no fundo, tá ligado? Se não tem tempo, a S.A. gente usa Torricelli. Torricelli. Aí vem o que a gente vai fazer, ó. Olha como a gente vai achar as equações da queda livre sem ter que aprender nada novo. Sem ter que aprender nada novo. A gente quer a queda livre. Mas se tu lembrar, ó, da paródia que eu vou mandar para vocês, olha, a queda livre não é diferente, quero ver geral sacar. É parecido com o Move, umas coisinhas vão mudar. O que é que vai mudar? A aceleração é o G, ó. A aceleração é o G. V0 não tem não. Então, olha a segunda equação. V0 não tem não. E a aceleração é o G. Então, a velocidade é só GT. Olha, é a mesma do Move. Eu só mudei os nomes. V0 não tem não. E a aceleração é o G. Mudou. Nessa daqui, ó. E no lugarzinho do S, tu põe o H, meu irmão. Ó. No lugar de S, isso aqui vai ser H. Pessoal, esse H0, a posição inicial, a gente sempre considera zero. 90% dos casos, a gente considera a posição inicial é zero. Então, isso vai sumir. V0 não tem não. V0 vai ser zero. Então, isso aqui some. E na aceleração, a gente bota G. Sobrou quem? A altura, que é a altura da queda, é gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. Perceba, eu não estou lhe dando fórmula nova, eu não estou fazendo equação nova. É o move. Só muda o nome. Por isso que eu digo, esses caras é tudo move incubado. Porque é tudo move, só muda o nome. Olha a equação Torricelli. V0 não tem não. Então some o V0. Em vez de A, eu boto G. Em vez de posição, olha, é posição do mesmo jeito. Só que quando está deitado, a gente diz que é S, de space. Quando está em pé, a gente diz que é H, para altura. Então vai ser V ao quadrado, 2GH. Essa é a equação do Torricelli. Percebe que todas essas são as equações do mundo. Isso aqui nem é equação. É só dizer que a aceleração é G. Só isso. Sabe o que mais vai ser cobrado de você? E agora presta atenção, que esse é o Bizu Master. O que mais vai ser cobrado de você é uma grandeza chamada tempo de queda. Ixi, João, que é isso aí? Vê só, o problema já tem a cara reformulada. Sempre é desse jeito. A maioria das questões. Soltei uma bola de um prédio, tufo, da altura do prédio é X, que ele vai lhe dar lá. Qual é o tempo de queda? Qual foi o tempo que levou para a bolinha cair? Tu não vai lá para o prédio soltar e ficar com um cronômetro. Não vai fazer uma coisa dessa. Existe uma maneira de calcular, tá bom? Para a gente calcular o tempo de queda, que é a coisa que mais vai aparecer, pessoal. Então, se for aprender uma coisa, aprenda o tempo de queda. Perceba uma coisa que eu vou lhe dizer. Essas paradas de move, de tempo de queda, são importantes aqui em queda livre. Quando a gente evoluir, lançamento vertical vai ser a mesma coisa. Lançamento horizontal, a mesma coisa. Lançamento oblíquo, a mesma coisa. Só vai mudar os nomes, pessoal. Só muda os nomes. Mas as equações, o conceito físico é o mesmo. Por isso que eu sempre reforço em sala de aula. Olha, se vai aprender alguma coisa, aprenda o move. O move é o cara mais importante da cinemática. Então aprenda esse cara que ele é o boladão, tá bom? O que é que aparece mais? Eu disse a vocês que é o tempo de queda. Vê como a gente vai achar esse tempo de queda. Olha para o quadro, olha para o quadro. Vê só, aqui eu tenho altura, né? Altura que a bolinha está caindo. A gravidade sempre é 10, aqui eu tenho o tempo. Ó. Então eu posso achar o tempo de queda. Esse 2 que está dividindo, pessoal, passa multiplicando. Fica 2 vezes H. Esse G que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Fica 2H sobre G. Sobrou T ao quadrado. Quando está ao quadrado, eu jogo para o outro lado uma raiz. Então, chego na famosa expressão do tempo de queda. O tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Note que essa equação prova aquela ideia de Galileu. O que é que Galileu dizia? Que os corpos têm o mesmo tempo de queda. Ou seja, que eles caem juntos se tiver no vácuo. Não depende da massa do corpo, não depende do volume do corpo, não depende da aerodinâmica, não depende. E olha só, no vácuo, o tempo de queda só depende da altura que eu soltei o cara e da gravidade do planeta. Ou seja, faz todo sentido com aquilo que Galileu postulou na lei de queda dos corpos. Deixa eu te dizer a artimanha do inimigo, porque o inimigo é ardiloso, rapaz.
Satanás, ele quer lhe enrolar. Na prova do Enem, o inimigo está buscando pessoas desligadas para enrolá-las. Só que eu estou aqui para tirar o inimigo da sua vida. Amém, irmão? Amém. Veja só. Sabe qual vai ser a pegadinha? As questões sempre vão querer lhe induzir ao erro de pensar que o tempo de queda tem a ver com a massa do corpo. Aquela questão que eu falei para você do astronauta que solta o martelo e a pena. No Enem ela aparece e fica dizendo, olha, o martelo tem tantos quilos, a pena só tem 30 gramas. Como quem diz, olha, eu quero que tu pense que aquele que tem mais massa, ele cai mais rápido, ele é mais pesado. Só que isso está errado. O tempo de queda só depende da altura que eu estou soltando e da gravidade do planeta. Se você está soltando todo mundo na Terra, a gravidade é a mesma. Se é da mesma altura, vão chegar juntos, tá? Claro, mais uma vez reforço. Isso é no vácuo. No mundo real que a gente vive, cheio de gás, nitrogênio, oxigênio, nesse mundo que a gente vive, as paradas são diferentes, tá? A aerodinâmica vai fazer bastante diferença. Então, isso aqui vale para o vácuo. Beleza, pessoal? Esse tempo de queda ele é muito útil em várias questões. Ele vai ser útil lá em lançamento horizontal, ele vai ser útil lá em lançamento vertical, ele vai ser útil lá em lançamento oblíquo. Então, se atente para esse cara, tá? Aprenda bem. O que é o tempo de queda? Raiz de 2H sobre G, rapaz. Tranquilinho, fácil de lembrar. Tranquilo? Só mais uma parada, só mais uma paradinha. Que aí eu já lhe digo, eu sou o professor honestão, eu sou sincerão. Eu digo para você, olha, isso aparece mais, isso aqui aparece menos. Aí você vai dizer, João, se aparece menos, por que tu fala pra gente? Porque eu quero preparar vocês no nível hardcore, compassa. Eu não quero preparar você para um nível baixo. Eu quero que o cara que está. Até porque aqui é uma aula de isolada. A ideia das isoladas é fazer esse aprofundamento. As isoladas, elas são focadas no pessoal, por exemplo, que visa cursos que são mais concorridos, a galera de saúde que tem o seu peso sendo ciência da natureza. Então, tem alguns detalhes que a gente não pode deixar de lado e seguir a vida, tá bom? O Enem de 2019, se você fez a prova do Enem de 2019. Dá, Will, fala. Fala, Will. O cara aparece e some, meu irmão, esse bicho aí. Venha para isolada. O cara fazendo marketing. Pessoal, esses detalhes a gente não pode deixar de lado, tá? Não pode deixar de lado. Se você fez o Enem de 2019, você notou uma grande e absurda diferença na prova de física. Tá pensando que a prova de física do Enem é feita aquelas dos anos 2018 para trás? É outra parada, meu filho. O Enem veio com os dois pés no peito e a prova de física do ano passado pegou muita gente desprevenida. Baseado na realidade que a gente teve, é ideal que eu prepare vocês no nível maior. Foi o que eu, literalmente, véio, foi pesado. Tinha questão ali que falava de temas complicados, espectrometria de massa, véio, isso aí, ó, espectrometria de massa. Eu tenho certeza que o estudante de ensino médio, em colégio tipo GGE, tipo núcleo, ele não ouviu falar de espectrometria de massa. Eu ouvi falar uma coisa chamada espectrometria de massa, eu acho que no quarto período, quando eu peguei estrutura da matéria. É uma parada que não é muito comum de aparecer. Claro, dava para fazer a questão por um conceito de magnetismo, tudo mais. Dava, João. Mas é um conceito diferente. Outra questão foi sobre energia cinética de rotação. Isso aí eu só vim aprender no final do primeiro período da graduação, na cadeira de Física 1. Não é uma parada muito comum. João, mas dava para resolver. Dava para resolver. Por conservação de energia, dava. Mas é um conceito difícil para o estudante de ensino médio. Então se acostumem aí mais pesado, tá? O que é isso aqui chamado de proporções de Galileu? Galileu já tá estressado. Eu de novo, mano. A gente só fala de Galileu, rapaz. O bicho fica se revirando na turma. O que são as proporções de Galileu? Ele diz o seguinte, ó. Um corpo que cai em queda livre, ele vai ter as distâncias percorridas sempre aumentando na mesma proporção, olha. No primeiro segundo de deslocamento, ele vai andar um espaço D. No segundo, olha, de 0 até 1 segundo, ele andou D. De 1 até 2, olha, quando passou mais 1 segundo, em vez de andar D, ele anda 3 vezes a distância. Por que isso acontece? Porque o movimento é acelerado, a velocidade está aumentando. Então ele anda D, depois ele anda em 1 segundo, 3 vezes D. No terceiro segundo, olha, ele anda 5D, ou seja, 5 vezes aquela distância. No quarto segundo, ele vai andar 7 vezes a distância.
Então, a proporção é essa, tá? É proporcional a números ímpares. No primeiro segundo, ele anda uma vez a distância. No segundo, 3. Terceiro, 5. Então, vai nessa. 1, 3, 5, 7, 9. Isso é o que é chamado de proporções de Galileu. João, como é que isso pode ser abordado numa questão? Eu creio que mais de maneira conceitual, tá? Isso aqui você não vai fazer contas para isso, mas você pode utilizar isso como um artifício matemático. Por exemplo, a questão pode te dar um sistema de queda livre e dizer: olha, no quarto segundo do movimento, a bolinha andou quanto? Tu diz: epa, no quarto segundo, eu calculo no primeiro, que é D, no quarto segundo andou 7 vezes D. Tranquilo, você pode usar isso como um artifício. Galera que pensa em vestibulares militares, também é bom saber isso daí, tá? Se você não pensa em vestibular militar, rapaz, comece a pensar, é uma boa carreira. Imagina, você aí, ó, novo, seus 23, 24, 25 anos, formado numa ESA, numa SpaceX da vida, então fiquem ligados, tá bom? É uma coisa que há de se pensar. SpaceX mesmo, você sai oficial, você é escola de cadete. Você vai estudar lá nas Agulhas Negras. Eu tenho um amigo que se formou da SpaceX. O cara vive super bem, tá? Você sai tenente e pode chegar até os postos mais altos do Exército Brasileiro pela SpaceX. Mas bora botar a mão na massa? Vimos o conteúdo? Vimos. Bora botar a mão na massa para ver como é? Pessoas, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Não se acanhem, tá bom? Não tenham vergonha, podem perguntar. João, não entendi aquela parte. Você pode mandar tanto pelo chat, quanto pode mandar também ligando o microfone e falando, tá? Fiquem à vontade, não tenham vergonha. Vocês são muito envergonhados, rapaz. Eu lembro de um aulão online que eu dei para uma galera de concurso militar. Aí tem uma galera que é bem selva, pirra. Os caras de noite, a gente assistindo aula, os caras tava tudo com câmera ligada, pirra. Eu lembro de um boyzinho, que ele tava com a cara assim na câmera, pirra, comendo cuscuz, felizão, fazendo questão. Eu digo, tá vendo? Isso aí é que é estudante raiz. O cara fica assistindo aula e fazendo questão, comendo cuscuz com a câmera ligada. Vida louca, pirra. Olha a primeira questãozinha aí da nossa mão na massa, tá? Bora botar em prática o que a gente viu de queda livre. Questão da Federal de Minas. Universidade boa, tá? As questões da Federal de Minas são questões bem legais. Principalmente para você que acabou de estudar o conteúdo. Uma dica que eu sempre dou é, e até que eu aprendi de outras pessoas, tá? Um cara muito bom para falar isso é um professor chamado Gustavo alguma coisa. Eu sempre esqueço o sobrenome dele. Ele fala que sequência é mais importante do que quantidade. O que é que isso significa? Você fazer questões de uma maneira sequenciada, no sentido de nível de dificuldade, é melhor do que fazer trocentas questões aleatórias. Sempre que você acaba de estudar um conteúdo, o que é que eu sempre digo? Olha, aprenda isso. Acabou o conteúdo agora, faça questões que não tem enunciado muito grande, questão que não tem muita interpretação, questão que é mais paybuff, mais rápido. Por que isso, João? Por que fazer questão desse jeito? Porque essas questões que é mais calcule isso, faça isso, essas questões vão lhe ajudar a fixar os conteúdos e as equações. Depois que você fixou bem, poxa, eu já sei as equações, eu já fiz 10 questões dessa mais fácil, era só aplicar a equação e fazer a conta. Você fixou aquilo na sua cabecinha. Quando você pega uma questão interpretativa, você está mais familiarizado com as equações. Então fica mais fácil para você. Olha a questão da Federal de Minas. Um gato. Essa questão é por Torricelli? Será que é? Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar é 8 metros por segundo. Então, olha, o gato sai ileso de várias quedas. Tu jogar o gato de cima do prédio, ele vai cair em pé no chão. A pergunta, ele aqui fala que a maior velocidade que ele cai sem se machucar é 8 metros por segundo. E a pergunta é, desprezando a resistência do ar, qual é a altura máxima de queda que esse cara aí, esse gatinho pode cair sem pegar em bomba? A pergunta é essa. Que equação vamos utilizar? Como é que a gente resolve isso? João disse que era a equação Torricelli. E aí, equação Torricelli? Por que a equação Torricelli? E aí, pessoas? Por que a equação Torricelli? Aí eu quero ver. Tempo ausente, rapaz. A questão não falou nada de tempo, mano. Se a questão não falou nada de tempo, olha, tem uma pessoa dizendo assim, me use. Olha aqui, ó, quem é que tá dizendo me use. Torricelli tá olhando para você com esse bigode sensual e essa barbicha. No maior estilo João, eu meti o estilo aqui, ó, estilo Torricelli para vir para essa aula caracterizado. O Torricelli tá olhando para você dizendo, me usa, mano, usa a minha equação. Se ele não falou tempo, não tem nada de tempo, é a equação de Torricelli para cima, tá bom?
A equação de Torricelli, ó, V ao quadrado, V0 não tem, duas vezes a aceleração vezes a distância, ou seja, gravidade e H. Ficou facinho. A velocidade, olha, é 8, a gravidade não disse nada, se não disse é 10. 10. E ele quer saber qual é a altura. Eu tenho tudo que eu preciso, menos o que eu quero. Esse é o objetivo da questão. Então, olha, 8 ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes a altura. 2 vezes 10, pessoal, é 20. E 8 ao quadrado, ó, e até onde eu me lembro, dá 64. Então, 64 é 20 vezes a altura. Esse cara que está multiplicando, ele passa dividindo. Deixa eu ver o chat. 3,2 exato. 64 dividido por 20. Essa divisão, meus amores, dá 3,2 metros. O que eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira. Protesto. Eu acho que o gato cai de muito mais alto que sair sem se esborrachar, tá? É porque tem outro fenômeno que acontece na presença de ar, tá bom? No vácuo, o corpo vai sempre acelerando. Só que no ar, isso não acontece. O corpo vai aumentando velocidade, só que ele chega numa velocidade limite. É um ponto onde a força-peso que está puxando para baixo e a força de resistência do ar vão ter o mesmo valor. Aí, quando isso acontece, o corpo vai descendo com velocidade constante. Olha que parada viajada. Então, se você soltar alguma coisa, digamos, você vai lá para o alto do Cefiche. Cefiche é um prédio lá da Federal, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Você solta uma bolinha lá, ela vai aumentar a velocidade, aumentar, só que tem um máximo. Chega num ponto que ela vai bater uma certa velocidade e vai cair com velocidade constante. Aquela máxima não aumenta mais, porque a força de arrasto, de resistência do ar, vai equilibrar essa força-peso puxando para baixo. Isso tudo a gente vai abordar lá na dinâmica, lá na frente, beleza? Bora para a segunda. Segunda questão, olha, é Enem 2018. Questão do Enem retrasado. Queda livre, aquela historinha do astronauta, tudo que eu já disse a vocês que aparece. Olha o que ele diz. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Olha o que eu te falei, ele quer te induzir ao erro, rapaz. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais o quê? Me respondam. Letra A, B, C, D ou E. Eles têm iguais o quê? E Galileu está dizendo mais uma vez, eu já dei essa resposta. Galileu está lendo para vocês dizendo, mano, eu já falei, mano. Galileu está chorando, dizendo, eu não vou repetir isso, não. Me poupe que eu não vou repetir. E aí? D. Alguém é do contra? Ninguém é do contra. Veja só, vamos ver por que a letra D. E é a letra D. A letra A diz mesma inércia. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Inércia tem a ver com massa, tá bom? A gente vai falar sobre inércia lá quando tiver a primeira aula de dinâmica, que é a aula de leis de Newton. Na aula de leis de Newton, a gente vai falar sobre inércia. Então, inércia tem a ver com massa. Se a massa é diferente, a inércia não é igual. A inércia é diferente. Letra B, impulso. Impulso tem a ver com força e aplicação durante um tempo, não tem nada a ver com o sisteminha aí que a gente está trabalhando, tá? Não é impulso. Impulso tem a ver também com variação de quantidade de movimento, que tem a ver com massa. Então, não tem a ver. Trabalho. Trabalho também tem a ver com força. A gente vai ver aqui, ó. Nesse caso aqui, quem está atuando é a força-peso. Então, seria o trabalho da força-peso, que depende da massa do objeto. Então, não é. Eles têm mesma aceleração? Tem. A gravidade da Lua. A aceleração, basicamente, não depende do objeto. A aceleração da Lua é a aceleração da Lua. 1,7 é alguma coisa, é a aceleração gravitacional da Lua, tá bom? Então, isso não vai mudar. Para qualquer corpo que eu estou soltando lá, a aceleração da Lua é a mesma. Então, eles têm a mesma aceleração, pessoas. A mesma aceleração, beleza? A aceleração qual? Da Lua. É 1,7 ou é 1,6 alguma coisa. É quase 1,7, é ali pertinho, é um quebradinho, tá bom? Energia potencial. A gente vai ver lá na dinâmica que energia potencial tem a ver com massa. Energia potencial gravitacional
É massa, gravidade e altura. Se a massa é diferente, tem como a energia ser igual, tá, pessoal? Então, a resposta correta, letra D de Deus, ó. O chute é C de Cristo, D de Deus, e sempre dá certo, rapaz. Vocês têm que crer, rapaz. Mas vocês estão sem fé em mim? Mentira, não faço não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, vamos lá. Questãozinha teórica também, pessoal. Duas pessoas encontram-se em queda livre de uma mesma altura. Uma com o paraquedas aberto e outro com ele fechado. Quem chega primeiro ao solo se o meio for, primeiro, o vácuo? Se os dois estão caindo no vácuo, um está com paraquedas, outro está sem. Quem chega primeiro no solo? Respondam aí. Se tiverem no vácuo, quem é que chega primeiro? O cara de paraquedas ou o cara sem paraquedas? Os dois no mesmo instante, iguais, sem. Pessoas, no vácuo, eles vão chegar juntos. No vácuo, o paraquedas não serve de nada. Qual é a ideia do paraquedas? Você vai estar caindo lá, despencando de um. Você pula de um helicóptero lá, de paraquedas, que é muito legal, por sinal, eu sou mó afim de fazer. Então você pula, puf, abre o paraquedas. A ideia é que o paraquedas vai ter uma área muito grande, aquela área vai sofrer uma força de resistência do ar para cima, é uma força que a gente chama de arrasto. Então, aquele cara vai ficar lá flutuando. Por quê? Porque tem uma força de resistência do ar nele. Mas eu estou no vácuo. No vácuo tem resistência do ar? Não tem. Então, no vácuo, cara, esses dois aqui, eles vão cair juntinho, de mão dada. Vão cair junto. E na presença de ar, no ar normal, na atmosfera terrestre, como é que vai ser esses caras? Cai junto? Qual dos dois vai chegar primeiro no chão? Qual chega primeiro? O que tá sem, o cara ia sem. Exato, né? Quem chega primeiro é o cara que tá sem. Qual vai ser a diferença? No vácuo, morre os dois. No ar, morre o cara sem paraquedas, tá ligado? No vácuo, os dois morrem. Também depende da altura, né? Depende da altura que você solta. Mas supondo que eles pularam de um helicóptero. No vácuo, vai morrer os dois. Vai morrer sem ter como respirar e esbofetado no chão. No ar, esse cara sem paraquedas não tem nada para lhe proteger, rapaz. Então ele deve já ir caindo e orando. Ele já vai caindo, dizendo, ó, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, porque ele vai se esbofetar e ele vai ver Deus, assim esperamos. Porque senão ele pegou em bomba. O cara de paraquedas vai ficar lá, ó, resistência do ar segurando ele. Então, no ar, o cara sem paraquedas chega primeiro. Pro azar dele. Pro azar dele. Ele não queria. Ganhou a corrida. O importante é esse, rapaz. Morreu. Morreu. Mas pelo menos ganhou a corrida. Tá vendo? A física pode salvar vidas, rapaz. Essa aqui eu acho que é a saideira. Essa é a saideira, tá bom? Vimos queda livre hoje, vimos toda a teoria de queda livre, fizemos algumas questões, aplicamos esse conteúdo e eu indico que vocês façam mais questões. Tá? O pessoal da Isolada vai ter acesso à apostila. Então, na apostila vocês têm exercícios também para estar botando mais a mão na massa. Porém, você encontra questões de física. Hoje em dia, pessoal, vocês encontram questões com muita facilidade para estudar, para praticar. Então, vão atrás de praticar, tá? Essa questão especificamente é uma questão que está num acervo que eu tenho, que elas estão caracterizadas como modelo Enem. É uma questão que ainda não caiu no Enem, mas ela é muito parecida com a cara do Enem. Uma prova que esse banco de questões ele é muito bom é que em 2017 para 2018, tava eu e Carlinhos, um professor de física amigo meu, dando um aulão, e a gente usou uma questão desse banco. Nunca tinha caído, mas era uma questão modelo Enem, né? Era uma questão até que falava do peixe elétrico. No outro dia, rapaz, a gente deu esse aulão, no outro dia não, a gente deu esse aulão na semana, no domingo foi a prova do Enem. Na prova do Enem estava lá a mesma questão, com os mesmos números, nem mudou o número. Então, o cara que viu o aulão, ele nem precisou fazer a conta, ele já sabia o resultado, porque era o mesmo número. Então, puf, resolveu. Até agora eu não descobri que, meu irmão, esse banco aí é só uma galera muito seletiva que consegue, rapaz. Isso aí é uma seita dos professores, que eles têm acesso a esse banco de questões. Não tem gabarito, não tem muita coisa não, só tem algumas questões assim, mas são questões muito úteis. Então fiquem ligados. Essa questão aqui, ó, essa questão aqui, meu irmão é professor, ele pode passar, ó, pode ser, se ele tiver acesso, aí ele pode lhe mandar. A questão diz o seguinte: o café é consumido há séculos por vários povos, não apenas como bebida, mas também como alimento.
Descoberto na Etiópia, o café foi levado para a Península Arábica e dali para a Europa, chegando ao Brasil posteriormente. Revista de História da Biblioteca Nacional, junho de 2010, adaptado. Então vamos lá. Beleza, né? Café é vida, café é a base da ciência nacional. Como eu postei no meu Instagram uma vez, se você não me segue, meu Instagram é esse aqui embaixo, que para acabar com a ciência do Brasil é só você tirar as cafeteiras de dentro do departamento da gente. Que a gente chega na Federal de 7 da manhã, antes de ir para o laboratório, rapaz, a gente já está pensando, ó, se alguém já chegou mais cedo que você para botar o café para fazer no laboratório. E quando a cafeteira do laboratório quebra, todo mundo faz uma vaquinha para comprar outra. Mas a gente compra, ninguém fica sem café. Aí ele diz, ó, no Brasil, algumas fazendas mantêm antigas técnicas para a colheita de café. Uma delas é a de separação do grão e da palha, uma delas é a de separação do grão e da palha, que são depositados em uma peneira e lançados para cima. Diferentemente da palha, que é levada pelo ar, os grãos, devido à sua massa e forma, atravessam o ar sem impedimentos, alcançam a altura máxima e voltando à peneira. Um grão de café, após ter parado de subir, ou seja, ele sobe, inicia uma queda que demora 0,3 segundos, chegando à peneira com velocidade de intensidade quanto? Vamos lá, vamos lá. Realmente, café é vida. Tá vendo? Pessoas sensatas, rapaz. Pessoas sensatas. Meus alunos são o berço da sensatez brasileira. Esse método de separação é simples, tá? E é muito comum mesmo. Porque quando você colhe o café, você vai colher tanto grão, quanto folhas, quanto palha, várias coisas. Como é que se separa? Galera, antigamente, né? Hoje em dia você tem todo o maquinário tecnológico para fazer isso. Então você botava na peneira, chacoalhava e jogava para cima. A palha, por ser mais leve, era arrastada pelo vento, o grão, por ser mais pesado, ele subia e caía de novo na peneira. Ele diz que o tempo de queda do grão, falou tempo, já não é Torricelli. Não é Torricelli. Tempo de queda do grão é 0,3 segundos. Ele quer saber, quando esse grão chega na peneira, ele chega com que velocidade? Poxa, ele perguntou velocidade. Eu tenho uma fórmula específica de velocidade. Velocidade na queda livre é a gravidade vezes o tempo. Não é aquela fórmula do vovô ateu? Só que V0 é zero. Não tem V0. Então, olha, velocidade é gravidade vezes o tempo. O tempo é 0,3 segundos, a gravidade é 10. Fácil, rapaz. Questão besta de se resolver. 0,3 vezes 10 dá 3 metros por segundo. Questão tranquilíssima de resolver. Uma questão dessa, caindo no Enem, é questão que você não pode perder. Não pode perder esse tipo de questão, porque é uma questão fácil. Se você perde esse tipo de questão, a TRI quebra a sua nota, tá bom? Se você erra uma dessa e depois vai acertar uma difícil, ele vai dizer, ih, rapaz, esse cara tá meio estranho. Como é que dentro da mesma competência ele erra uma questão fácil e acerta uma questão difícil? Será que ele não estudou cinemática, queda livre, mas ele estudou mecânica quântica avançada? O Enem vai fazer isso e vai cortar boa parte da sua nota, tá bom? É tanto que muitas vezes você vê em matemática, 2 alunos acertaram 35 questões. Um tirou 740, o outro tirou 710. Poxa, João, por que tem essa diferença? Porque no Enem não importa só o acerto, importa também a coerência. Seus acertos têm que ser coerentes. Por exemplo, eu acertei 30, mas nas minhas 30, eu acertei todas as faces que estavam ali dentro das competências, acertei algumas medianas, outras eu errei, acertei aqui a colagem difícil, eu fui coerente. 30 acertos bem distribuídos. O outro cara também tem 30 acertos, só que ele errou um bocado de fácil, acertou um bocado de difícil, ele vai dizer, epa, rapaz, esse cara tá chutando. Então, a nota vai ser diferente. Então, tomem cuidado com isso, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é, não basta você estudar para o Enem, você tem que estudar o Enem. Já dizia o livro A Arte da Guerra. Você deve ir para a guerra conhecendo seu inimigo, rapaz. Então, se você é um estudante que quer fazer Exame Nacional de Ensino Médio, você tem que estar muito bem preparadinho, conhecer bem como funciona o Enem, porque o Enem é uma parada que tem uma cara específica, e se você aprende bem, você sabe lidar com o seu inimigo, tá bom? Esse ano está sendo cogitado uma redução no número de questões. Então, tanto por um lado, a gente pode pensar que as questões sejam reduzidas, mas o nível possa ser um pouco maior, mas por outro, a gente também pensa que devido à pandemia, pode ser que o Enem ele venha no nível mais baixo. Além de vir no nível mais baixo, muitas pessoas não estão tendo acesso a aulas e a estudo. Muita gente não tem o acesso mesmo de internet, de plataforma, mas muita gente
São vocês, são alunos de pré-vestibular que eu conheço, que eu estou todo dia trabalhando, mas que mesmo tendo uma plataforma, tem como assistir uma aula, ainda bem ter esse privilégio de conseguir ter acesso a conteúdo, mas a gente está dentro de casa, trancafiado, e vocês muitas vezes não estão acostumados a isso. Então, muitos alunos dizem, poxa, João, eu estou em casa, mas eu não consigo estudar, eu me desconcentro, eu não consigo focar, é muito difícil para mim. Um conselho que eu lhe dou, uma dica que João dá do fundo do coração é, não fique neurótico com isso. É normal. Tá todo mundo passando pelo mesmo probleminha. A gente dentro de casa, a gente fica ansioso, a gente fica na bad às vezes porque não consegue dar resultado. É natural, tá bom? Se precisarem de ajuda, podem conversar comigo. O meu WhatsApp está disponível para vocês quase que 24 horas. Eu respondo o povo de meia-noite. Então, podem conversar comigo. João, não estou conseguindo fazer um cronograma. Fala comigo. Me diz o teu curso, eu vou olhar o teu peso, vou dizer, olha, foca nisso, foca naquilo, eu vou tentar te ajudar. Então, não fiquem para trás, tá? Mesmo com dificuldade, tentem continuar. É aquele negócio. Tem coisas que a gente quer cultivar na nossa vida, mas às vezes é muito chato. Então, faça como se fosse uma rotina, até que se torne um hábito. Eu mesmo, quando eu era muito novo, eu odiava ler. Só que ler para mim é muito fundamental. Eu comecei o costume de ler todo dia de manhã. Eu acordo, eu faço um café e sento para ler. E eu faço isso tantas vezes, eu fiz tantas vezes que hoje em dia é um hábito. Eu leio como ler. Se você olhar, eu tenho uns 200 livros ali na minha cômoda. Tenho 200 e poucos livros. Que eu leio pra caramba. Eu não gostava, eu odiava, mas se torna um hábito. Então tentem aí fazer isso, tá? Eu estou do lado de vocês para ajudá-los. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, qualquer momento, podem me procurar. Tá bom, pessoas?